Glória a Deus, Pai do Senhor, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical. Sou o Diácono Nietzsche Ferreira e estamos juntos trilhando esse segundo trimestre da Escola Bíblica, da revista da CPAD, esse segundo trimestre de 2022 que tem trazendo para nossas vidas, muita coisa de Deus, muito ensinamento genuíno da palavra do Senhor. E a gente está com a revista que tem por título Os Valores do Reino de Deus, a relevância e o Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Hoje a gente vai estudar a lição número 12, que essa revista é comentada pelo pastor Osiel Gomes, E hoje a gente vai comentar a lição número 12, que é vinculada ao tema A Bondade de Deus em nos entender. Eu vou colocar aqui para vocês, iremos abordar 3 pontos específicos, Primeiro ponto aí é a bondade de Deus. O segundo, há 2 caminhos para escolher. E o terceiro, a mentira dos falsos profetas. Então hoje a gente vai trilhar sobre esses 3 pontos específicos e eu peço a você que fique até o final do vídeo, porque tem muita coisa de Deus aqui para a gente aprender. A gente vem trilhando aí o Sermão do Monte, que iniciou em Mateus 5, a gente já trilhou todo o capítulo do Mateus 5, a gente trilhou também sobre o Mateus capítulo 6, e hoje a gente vai dar continuidade no Mateus capítulo 7, que a gente já abriu na lição passada. Se você não viu a lição passada, vou deixar o card aqui passando, onde a gente já abriu a lição de número 11, a gente já abriu Mateus 7, tá certo? Agora a gente vai para a segunda parte de Mateus 7, que é a bondade de Deus em nos entender. E essa lição aqui, eu confesso aos irmãos que essa lição aqui vai ser bem rápida, mas vai ser uma lição que vai ter muita coisa de Deus aqui para nossas vidas, tá bom? Mas antes da gente iniciar a nossa lição de hoje, eu peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, é novo aqui no nosso canal, se inscreve no nosso canal, aperta no botão inscreva-se, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, porque todas as vezes que a gente compartilhar um vídeo, você vai ser o primeiro a ser notificado, tá bom? Isso é crucial para nossas vidas, para a sua vida, para todos aqueles que nos acompanham, tá bom? Deixa o joinha, porque o YouTube entende que você está sendo abençoado por Deus através dessas mensagens aqui, através desses ensinamentos. E aí vai recomendar para mais vidas e a palavra do Senhor vai chegar em mais vidas. Glória a Deus por isso, tá bom? Comenta, deixa teu comentário aí com alguma dúvida de algum tópico, quer debater sobre alguma coisa dessa lição de hoje. Comenta aí para a gente responder aí os nossos comentários, tá bom? Vamos deixar de conversa, vamos deixar aí de recadinho e vamos partir aqui para a nossa lição número 12, a bondade de Deus em nos atender. Pois bem, vamos aqui para a lição número 12, que está com muita coisa de Deus, muito detalhe de Deus. Lição número 12, a bondade de Deus em nos entender, segundo trimestre de 2022, EBD dos adultos. O texto áureo se encontra em Mateus 7:11, que diz assim: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem? Uma pergunta, Verdade prática, Deus é um Pai amoroso, que concede aos seus filhos aquilo que realmente é bom para eles. A palavra-chave de hoje é bondade, lógico, a gente vem com um tema bem base nisso, Mas a gente vai estudar nessa lição de hoje alguns atributos de Deus sobre a nossa vida, vinculado à bondade. A gente vai saber o que é bondade, o conceito de bondade à luz da Bíblia. A gente vai saber o fator de Deus ser bondoso para nossas vidas, ser amoroso em nossas vidas, E a gente vai aprender também que a prova maior dessa bondade sobre nossas vidas foi o sacrifício do seu filho unigênito por morte de cruz, Foi imolado, como um cordeiro no Antigo Testamento. Mas a gente entende que Cristo foi a oferta verdadeira, foi o sacrifício real, por as nossas vidas, por amor a nossas vidas. Eu e você
Estamos aqui hoje de posse de vitória porque Cristo morreu na cruz em nosso favor. E não tem um fator maior para explicar o conceito de bondade de Deus para nossas vidas. Não tem um argumento maior de que a morte de Cristo em cruz, a ressurreição dele, a ascensão dele ao céu, que está sentado ao lado do Pai agora, que esse Pai é bondoso para nossas vidas, não tem outro argumento maior. Não tem outro argumento para viver de que saber que Cristo morreu por nós e, como diz em Mateus, naquela cruz, naquele madeiro, deixou todas as nossas iniquidades e todas as nossas feridas e agora somos sarados. Glória a Deus por isso. E hoje a gente vai aprender esse privilégio, essa dádiva sobre nossas vidas, que é a bondade do Pai que está no céu. Amém? A leitura bíblica em classe hoje é um pouco extensa, mas eu acho que é necessário a gente ler hoje, porque vai tocar bastante sobre essa leitura bíblica em classe hoje, tá bom? Deixa eu tomar meu cafezinho aqui. A leitura bíblica em classe hoje se encontra em Mateus 7, né? Do 7 ao 20. Eu vou ler bem rápido, mas acompanha aí a leitura, tá? Esse texto aqui a gente vai ver que existe alguns conceitos, alguns vínculos a alguns versículos, tá? Por exemplo, Cristo, ele inicia esse Mateus 7,7 com a prática da oração. Ele quer dar ênfase à necessidade da prática da oração. Perceba que como é que ele diz aqui 7 e 8. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. Então, há uma necessidade da prática, ou seja, se é prática, ou seja, tem que ter esse vínculo diário, né, da oração, do contato com Deus, que a gente já aprendeu que é oração nas lições passadas, né, quando a gente falou sobre oração e jejum, né, e a gente já entendeu o que é a oração. A oração é uma conversa com o Pai, é um diálogo com o Pai, com aquele que pode solucionar todo problema, com aquele que pode fazer todo impossível acontecer. Então, esse vínculo precisa ser constante, é uma necessidade. A gente aprendeu com Jesus, à luz do Sermão do Monte, que Jesus trata a oração, trata o jejum como da mesma forma, com o mesmo significado da gente tomar banho, da gente comer, se alimentar diariamente, da gente dormir diariamente. Então precisa ser constante, uma prática constante. Agora a gente vai ver a generosidade em nos atender, que aí vem o fator vinculado mais também no tema, que aí vai ser versículo 9, 10, 11 e 12. Vamos ver aqui. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão a seu filho, lhes dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhes dará uma serpente? Se vós, pois, sendo os maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o nosso Pai, que está no céu, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhos também vós, porque esta é a lei e os profetas. Agora a gente vai ver que Cristo ele dá o conselho para caminho, que aí a partir do versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz à perdição, a porta larga. Ele está falando isso, o fator da porta larga. E muitos são os que entram por ela. Segunda porta, a porta estreita, versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há de encontrarem. Que lindo isso aqui, né? E que a gente vem escolher a porta estreita. O caminho do cristão é o caminho da porta estreita. É espinhoso? É. Dói? Dói. É muito calor? É. Mas Cristo não nos abandona. Cristo não nos deixa só. E
o mais importante, no final, existe vida e vida com abundância. Como Jesus mesmo fala, a parábola do bom pastor, ele vem buscar as ovelhas para que tenha vida e vida com abundância. Versículo 15, agora a gente já entra no contexto de cuidado, um alerta. Cristo agora ele está alertando o povo. Vamos ler. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figo das abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, cortar-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui fica bem claro, mas Cristo ele quer dar um alerta ao povo. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm vestidos de ovelha, mas por dentro é falso. Não é verdadeiro. E como é que a gente vai saber, Diácono Niedson, quem é falso profeta? Com os frutos. Jesus dá aqui o detalhe. Os frutos é que vão dizer se é falso ou se é verdadeiro. Então, é os frutos que vai trazer o real significado. A verdade. Né? E a gente vê hoje, eu vou só pincelar aqui, a gente vê hoje vários escândalos no meio evangélico, do evangelho, pelos frutos maus. Vemos diariamente muitos falsos profetas que dizem que revela isso, revela aquilo e só enche o ego do povo. Só passa para o povo que o povo quer escutar. Hoje já entenderam isso, já tem a sensibilidade disso, que os pregadores de hoje querem pregar o que a igreja quer escutar. E não o que a igreja precisa escutar, que é a voz de Deus. Eu não consigo pregar sem estudar. Eu não consigo pregar sem ter um direcionamento por Deus. Porque pregar em favor do que a igreja quer escutar é fácil. Não precisa ser teólogo, não precisa estudar, não precisa ter livros de estudo, não precisa participar de escola bíblica. Pregar o que a igreja quer escutar é fácil. Pregar o que a igreja quer escutar é fácil. É muito simples. É só ser sensacionalista, como muitos de hoje estão aí. É um sensacionalismo no púlpito. Pastores, pregadores, cantores. Nada de louvor de exaltar a Deus, é louvor que exalta o homem. Nada de pregação que é a voz de Deus, é pregação que consola, que conforta a igreja. Está uma inversão de valores no meio evangélico. Mas graças a Deus que ainda existe igrejas que pregam a verdade. Que por mais que não tenha muita gente, porque hoje a igreja só lota quando tem profetada, quando tem profeta, quando tem isso e aquilo. A igreja não lota mais com a verdade. Tudo bem, não tem problema nenhum. A Bíblia, Jesus diz aqui, que o caminho estreito, a porta estreita, são poucos que vão encontrar. São poucos que vão encontrar. Mas a porta larga é muitos. Oh, glória. Sou diácono aqui da igreja Pentecostal Deus é o Mesmo, aqui no Rangel, na cidade de João Pessoa, aqui na Paraíba. E eu louvo a Deus pelo meu pastor. Ele é meu sogro, ele é pastor presidente do ministério, é meu sogro e meu pastor. E eu louvo a Deus por ele, porque ele prega a verdade. Por mais que tenha 200, 2.000, 60.000 pessoas dentro da igreja, a pregação dele é a mesma.
É pregando a verdade. Que isso precisa ser mais à tona nas nossas igrejas. Amém? Vamos deixar aqui de conversa, vamos para a introdução. Nessa lição aprenderemos que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições, suprindo todas as nossas necessidades. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á, Mateus 7,7. Veremos também que aqueles que entraram pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus propostos por Cristo no Sermão do Monte. O Senhor é bom, e aquele que tem uma vida de comunhão com Ele e procuram viver cheios do Espírito Santo, como diz em Efésios 5,18, examinando a palavra, não serão jamais enganados pelos falsos profetas, Mateus 7,15. Então a gente vai aprender esses conceitos, que Deus é bom, que existe a porta estreita e que aquele que é alicerçado pela palavra não vai ficar embananado com os falsos profetas. Não vai ficar embananado com os falsos profetas, com as coisas que acontecem hoje. Amém? Primeiro tópico, a bondade de Deus. Primeiro subtópico, definição de bondade. A palavra bondade é definida como qualidade ou caráter de bom, boa índole, benevolência, brandura e boa ação. Filosoficamente, a bondade é descrita como sendo o princípio mais elevado da moral. Na visão grega, benignidade era vista como os mais sublime atributo. Aqui eu venho citando em todas as lições que essa revista ela veio para moldar o caráter cristão. Ela veio para dizer para o cristão de hoje que existe uma forma de viver perante o evangelho. Então, falando sobre o caráter cristão. E aqui, a bondade vinculada a Deus é um caráter de Deus, é uma característica de Deus. E quando foi a criação do homem, façamos imagem e semelhança, semelhança é isso. É ter característica de Deus em nossas vidas. Não tem outro significado para isso. Assim, a bondade, no aspecto filosófico, é vista como um valor que é atribuído à ação de uma pessoa. Ou seja, a bondade ela é simplesmente ativada quando atribuímos uma ação a uma pessoa. Né? Tem vários significados para isso. Né? Por exemplo, ajudar o próximo é um ato de bondade. Ver que está necessitado e ajudar ali, juntar com alguns irmãos, fazer uma boa ação e prestar ali a assistência. Isso é bondade. Deixa eu ver aqui. A bondade é um dos atributos de Deus, mas não do homem. Ou seja, a gente vai ler aqui. O apóstolo Paulo declarou: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com feito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Romanos 7,18. Ao pecar, o homem se tornou um ser desprovido da justiça original e sem estima para as coisas santas relacionadas a Deus. Pensando a ter a tendência para o mal e para as práticas imorais, dai a razão da ênfase de Jesus no Novo Testamento, para o Novo Testamento. Somente entrando pela porta estreita e pelo caminho apertado, poderemos desfrutar da graça divina e ter a nossa natureza transformada para, de fato, fazermos o que é bom. Então, Paulo ele cita até um relato muito importante, que era o que eu ia falar. Ele está dizendo aqui que, vinculado que a bondade, como o comentarista diz aqui, vinculado que a bondade é um atributo de Deus e não do homem. Vinculado a essa frase, Paulo ele cita
né? Em Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Não é um atributo do ser humano. É um atributo de Deus e que podemos usar em nossa vida em fator de semelhança a Deus. Por isso que somos imagem e semelhança. Para usar esses atributos em favor, em prol do reino de Deus, que é o que a gente está estudando. Os valores do reino de Deus. E aqui o comentarista conclui, né? Dizendo que ao pecar, o homem tem a tendência, né, para o mal e para as práticas imorais. E aí dá razão à ênfase de Jesus para o novo nascimento. Ou seja, quando acontece o novo nascimento, que a gente já estudou, e a pessoa é alicerçada pela palavra, que também a gente já estudou, essa pessoa ela não consegue mais viver as coisas, as práticas que vivia antes do novo nascimento. Porque ela agora ela é guiada pelo Espírito Santo. Só aí cabe, né, logicamente, você querer viver, eu querer viver o reino de Deus, ou eu voltar para as práticas pecaminosas. Só que quando eu aceito voltar para as práticas pecaminosas, eu não deixei a ação real da palavra do Senhor sobre a minha vida, agir sobre a minha vida. Porque quando eu deixo a ação da palavra do Senhor agir sobre minha vida, eu não escolho as coisas do mundo, eu escolho as coisas do reino de Deus. Ele finaliza aqui: somente entrando pela porta estreita, pelo caminho apertado, podemos desfrutar da graça divina e ter a natureza transformada para fazer o que é bom. Acho que aqui já concluí. Segundo subtópico, a bondade de Deus no aspecto bíblico. Nas Escrituras Sagradas, a bondade é definida como a qualidade do que é bom. Êxodo 33:19. Deus é bom por natureza. Por isso, João disse que ele é amor, em 1 João 4:8. E fonte de toda benignidade, de modo que podemos expressar que o real e verdadeiro bem é transcendente e está em Deus. O texto em Mateus 19, do 16 ao 26, mostra a pergunta do jovem rico a respeito da vida eterna. Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então Jesus pergunta: por que me chamaste de bom? Segundo a Bíblia, de aplicação pessoal, Jesus deixa claro ao jovem que a salvação não vem por meio das obras, das boas obras. Se estas não forem acompanhadas pela fé e pelo amor de Deus. A fé e o amor são implantados em nossos corações mediante a ação do Espírito Santo. Então, a bondade de Deus no aspecto bíblico, é no fator de que Deus é bom, Deus é maravilhoso. Como o salmista Davi, ele expressa N salmos, N versos, vinculado à bondade de Deus sobre a sua vida. O salmista Davi fala sobre a bondade de Deus sobre a sua vida em fator de sustento, em fator de livramento, em fator de escudo, em fator de fortaleza. O salmista Davi ele expressa maravilhas sobre Deus, né, vinculado à sua bondade. E aqui ele cita, né, que o fator real aqui da bondade não vem pelas práticas, né? Como fala, ele citou aqui o texto de Mateus 19 sobre o jovem rico a respeito da vida eterna, né? Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então Jesus pergunta: por que me chamas de bom? Até o jovem rico chamou Jesus de bom. O jovem rico expressou sobre Jesus bom mestre. Ou seja, em outras características, uma pessoa boa, uma pessoa que traz maravilhas sobre a sua vida. As ações de Cristo para aquele jovem rico eram ações boas.
Então, é por isso que acontece isso. E aí Jesus deixa claro para o jovem que a salvação não vem por meio de boas obras, mas só se elas, né, se estas não forem acompanhadas pela fé e pelo amor de Deus. E a gente sabe hoje, né, a gente já estudou sobre isso também nessa revista, que a salvação ela não vem por meio das obras, e sim por fé em quem? Em Cristo Jesus. E com essa fé em Cristo Jesus, as ações vai ser expelida por nós, vai ser propagada por nós. Assim, essas obras vai fazer com que a gente tenha, né, junte, melhor falando, riqueza no céu. Junte riqueza no céu. A gente estudou nas lições, lição número 10, sobre a riqueza do céu e a riqueza da terra. Né? E que a riqueza da terra ela vai se deteriorar, mas a riqueza do céu não. A riqueza do céu, nenhum homem, o homem não rouba, o ladrão não rouba, a traça não come, não consome, o ferrugem não estraga. A riqueza do céu, então o homem ele precisa juntar riqueza no céu. A fé e o amor são implantados em nossos corações mediante a ação do Espírito Santo. Aqui já ficou bem claro. Terceiro subtópico, a bondade de Deus no aspecto teológico. Teologicamente, o termo bondade é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Então, quando existe a ação de Deus sobre nossas vidas, quando entramos nesse aspecto, a bondade de Deus ela é manifestada também pelas nossas vidas. Em que favor? Em que ponto? Em santidade. Outro ponto, retidão, verdade, amor. Tudo isso a gente estudou aqui nas outras lições sobre falar a verdade, sobre o amor com o próximo, certo? Logo fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. Podemos ver bondade dele no seu amor para conosco, João 3,16. O amor, João 3,16 fala sobre a morte de Cristo, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse foi o primeiro versículo que eu li na minha história do Evangelho. Quando aceitei a Jesus, ganhei uma Bíblia, e quando eu ganhei essa Bíblia, eu abri a Bíblia, João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amor de quem é a perfeição divina, também podemos ver a benignidade do Senhor no seu cuidado para conosco, atendendo às nossas necessidades. O Senhor é bom e a sua graça é dispensada até para os que não merecem nada. Oh, que lindo isso aqui, né? Mesmo sendo imperfeitos, jamais daríamos aos nossos filhos uma pedra por pão ou uma serpente por peixe. Então, o que o Deus bondoso não fará em nosso favor se pedimos tudo em oração, segundo a sua perfeita bondade. Deus é bom e atende aos seus filhos que invocam em oração. Eu acredito que aqui ficou bem claro o aspecto de bondade teologicamente, né? À luz da Bíblia, e a gente entende que a bondade de Deus também se expande para aqueles que não merecem nada, né? Isso é lindo para nossas vidas, isso é crucial para nossas vidas, isso é perfeito. Se eu já estou te ajudando, se aqui você está sendo abençoado por Deus, se inscreve, tá? E deixa o joinha para que seja recomendado aí para mais vidas, tá bom? Vamos para o segundo tópico. Há 2 caminhos para escolher. Com esse tema aqui, a gente já entende que existe o fator aqui sendo expressado do livre arbítrio, né? Então, por esse fator, a gente já entende aqui que o livre arbítrio, né,
ele é proposto para a humanidade. Você é livre para você escolher o que você quiser. Porém, atrelado a esse motivo, a esse argumento, para ficar mais claro, Cristo falou que existe dois caminhos. Você escolhe o que você quiser, mas existem dois caminhos. O caminho estreito com a porta estreita, que leva à vida, e o caminho largo com a porta larga, que te dá tudo, mas também não te leva à vida eterna. Então você que escolhe. O livre-arbítrio é em prol disso. Você que escolhe. Se você quer ir para o céu, quer ir para o inferno. É decisão sua, é decisão minha, é decisão da igreja. Se a igreja quer ir para o céu, quer ir para o inferno. Então, aqui a gente vai entender sobre isso. Primeiro subtópico, a porta e o caminho no aspecto bíblico. Ao apresentar as figuras da porta e do caminho no Sermão do Monte, Jesus estava dando ênfase à ação de se iniciar algo novo, uma nova comunhão. A porta fala de acesso a uma nova vida, experiência com Jesus, como diz em João 10:9, e o caminho é a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora seguem um melhor caminho. É importante atentar para os costumes da época em que Cristo fez menção à porta e o caminho. É bem possível que, ao mencionar estes termos, ele estivesse passando na cidade de Jerusalém, pois as cidades em sua memória eram muradas e tinham algumas portas largas e outras estreitas. No período noturno, as portas grandes eram fechadas, permitindo apenas que ficassem abertas as portas estreitas. Essas portinholas eram chamadas de fundo de agulha, e quem desejasse passar por ela teria de fazer muito sacrifício. Às vezes, a passagem de um camelo com mercadoria por meio dela era impossível, sendo necessária a retirada da bagagem, e ainda assim a pessoa teria de passar ajoelhada. Foi nessa condição que Jesus afirmou: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Cristo, isso aqui é notório, tá? Geograficamente, a gente estudando geografia bíblica, em Jerusalém existiam essas portas, né, umas portas maiores da cidade, que permitia ali ao comércio acontecer, a visitação das cidades, né? Era o portão da entrada da cidade. E Cristo, ao ver isso, que viu também uma porta estreita, o caminho estreito, que era difícil acesso, tinha gente, como diz o comentarista, que precisava se ajoelhar para passar, era difícil para o camelo entrar, né? Era um meio bem complicado de se utilizar, né? E Cristo viu isso e usou esse como ensinamento, né? E Cristo ele vem falando, né? A porta e o caminho no aspecto bíblico, Cristo vem dizendo, existem dois caminhos, duas portas. A porta estreita com caminho estreito e a porta larga com caminho largo. Tudo bem. A porta estreita com caminho estreito requer sacrifício, requer renúncia, né? Eu até anotei aqui, ó, a porta larga é escolhida para quem quer facilidade, que é o que está acontecendo muito hoje. As igrejas, o povo, vou dizer o povo hoje, não querem mais em busca de renúncia. Quando a igreja prega sobre renúncia, o povo vai embora, porque não querem renunciar. Mas a porta estreita é escolhida para aqueles que querem viver, quer ter a vida eterna. A porta estreita é procurada por aqueles que renuncia, que larga tudo para viver o evangelho, que não vive sem orar, que não vive sem ler a palavra, que não vive sem
sem o fruto do Espírito em ação sobre a sua vida. Então, existem esses N fatores, né? Quem quer ir pela porta larga, tudo bem. Mas lá no final, você quer facilidade? Amém. Quem quer ir para a porta estreita tem um final. Qual? A vida e vida eterna. Segundo subtópico, o que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? A porta estreita é a que conduz à vida eterna. Jesus estava mostrando que há um único caminho que pode conduzir o pecador à vida eterna com Deus. Os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzi-lo à vida eterna com Deus. Certa vez, Jesus declarou: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O verbo porfiar, no grego, significa esforça-se, com zelo, extremo, empenhar-se em obter algo. Isso fala do desejo daqueles que querem andar no caminho estreito e que anelam ter um novo caráter e a vida eterna com Deus. Né? O que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? Né? Isso aí é que o comentarista faz essa pergunta ao iniciar esse subtópico. Para nós, o caminho estreito, a porta estreita, tem como característica a vida eterna, e a porta larga e o caminho largo, perdição, facilidade. Não quer viver na renúncia? Pode ir para a porta larga e o caminho largo. Tem muito o que dizer. Terceiro subtópico, a escolha entre os dois caminhos. Neste mundo, só há dois caminhos para serem percorridos, a vida e o da morte. Como bem falou o profeta Jeremias em Jeremias 21:8. Infelizmente, a escolha de muitos é pelo caminho amplo, pois nele não há restrições, tudo é permitido. Contudo, muitos homens e mulheres escolheram trilhar o caminho estreito, onde todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Pela porta larga é possível passar as obras da carne, prostituição, impureza, inimizades, porfias, pelejas e todo tipo de pecado. É aquele fator, né, irmão? É aquelas igrejas que alisam a cabeça do pecado. A pessoa pecou, não, irmão, não tem problema não, certo? Fica aqui conosco, tá bom? Esconde, maqueia, não, ninguém da igreja vai saber. Que pena que vai pro inferno, né? Que pena que vai pro inferno. Contudo, o destino pela porta larga é o caminho espaçoso, é a eternidade sem Deus. Porém, os que escolhem o caminho apertado, um dia vão morar no céu e serão como a luz da aurora e como luzeiro no firmamento, como diz em Provérbios 4:18. Os que obedecem a Deus vão morar no céu. Né? O caminho, a escolha entre os caminhos, né? Ele coloca essa palavra escolha porque existe o livre-arbítrio, né? Existe o poder de escolha. A pessoa é apto a escolher para onde ele quer ir. Porém, cada caminho tem o seu resultado. E Cristo ele expõe isso para o povo, que o caminho estreito com a porta estreita leva à vida. E o caminho largo com a porta larga é uma vida sem Deus. Não vai ter o fator de morada do reino dos céus. Né? Se você está sendo abençoado por Deus através dessa lição, deixa o joinha, comenta aí, compartilha, para que a gente venha aí divulgar cada vez mais aí nossos ensinamentos, tá bom? Vamos partir aqui para o terceiro tópico. Terceiro tópico.
a mentira dos falsos profetas. Então a gente já aprendeu sobre a bondade, a gente já aprendeu o estudo sobre os caminhos, a escolha dos caminhos, quais são os caminhos, a gente já aprendeu isso. Agora a gente vai aprender quando Cristo vem falar sobre os falsos profetas. Aqueles que Cristo falou que vem vestido de ovelha, mas por dentro é coberto de maldade. Então a gente vai pegar agora essa parte e vai entender ao pé da letra, tá certo? Agora vai ser um pouco mais rápido. Eu vou tentar acelerar aqui para não ficar muito longa aqui a nossa aula de hoje, tá bom? Cuidado com as falsas aparências. Na advertência de Cristo contra os falsos profetas, o mestre alerta a respeito da importância de estarmos sempre vigilantes, pois além de perigosos e de seduzirem outros ao erro, os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. Que interessante, né? Sabemos que o lobo é um predador das ovelhas e que elas têm pouca capacidade para fazer sua defesa. Jesus fez menção aos falsos profetas logo depois do ensino a respeito dos dois caminhos, pois estes, com suas mentiras, acabam levando as pessoas para o caminho espaçoso que conduz à perdição. O crente precisa ter todo o cuidado de estar constantemente em oração, buscando discernimento espiritual, para não ser iludido pela boa oratória e as palavras bonitas que os que dizem ser profetas, mas não são. Os falsos profetas podem até parecer dóceis, mansos, se vestirem como ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Esses demonstram ter piedade, fazem longas orações, profetizam, mas é tudo aparência. Então aqui, irmão, é um alerta para que tenhamos cuidado com essa geração que existe hoje de falsos profetas, né? É uma palavra bonita, é uma oratória boa, se veste bem, mas por dentro não usa uma palavra do que ele pregou. E fora isso, eles pregam em benefício de aliviar a dor, aquele alívio momentâneo, porque é sem Deus, é momentâneo. E aqui vai falar, eu vou falar até aqui mais uma vez, pregam o que a igreja quer ouvir e não o que a igreja precisa ouvir. São dois extremos, infelizmente. E mais infelizmente ainda é que tem gente caindo nas artimanhas dos falsos profetas. E vai aumentar, porque vai aumentar. Hoje ainda tem pouco. Ainda tem pouco para o conceito do que a Bíblia diz que falsos profetas irão surgir. Tem pouco. Tem muito ainda não. Mas o que é que a gente tem que fazer? É viver em constante oração, buscando discernimento espiritual para não cair nas artimanhas dos falsos profetas. Segundo subtópico. Como detectar os falsos profetas? De acordo com a Bíblia de estudo aplicação pessoal, podemos facilmente identificá-los porque em seus ensinamentos minimizam a Cristo e glorifica a si mesmo. Isso é notório. Fora isso, esses novos cantores que estão vindo por aí, que só canta louvores, que para mim não é louvor, de exaltação ao homem e não de exaltar Deus. Não existe mais louvores de exaltar Deus novos. Não existe. Também podemos identificá-los por seus frutos. A árvore pode estar frondosa e muitas folhas e oferecendo uma boa sombra, mas se ela não der bom fruto, será cortada. A imagem do fruto, usada por Cristo, se refere ao caráter e à conduta do profeta.
Ainda podemos acrescentar mais um elemento significativo para detectar o falso profeta: o seu ensino. Se ele ensinar alguma outra doutrina e se não conformar com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, é soberbo, nada sabe e não deve ser reconhecido como profeta do Senhor. Olha que ponto-chave. Se ele não escolher pregar de acordo com o que a Bíblia diz, é soberbo, nada sabe e não deve ser reconhecido como profeta do Senhor. E tem muita gente que não prega conforme o que a Bíblia diz, que é o que a igreja precisa escutar, e hoje é colocado em lugar de destaque. E aquele que prega a verdade é colocado na última cadeira. Se der, dá oportunidade. Se não der, não gosto do jeito dele pregar mesmo, e assim fica. Vamos ter cuidado. Terceiro subtópico e último, uma análise criteriosa. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, vamos encontrar muitos falsos profetas que se levantaram para tentar enganar os servos de Deus. Em geral, eles profetizavam somente aquilo que as pessoas desejavam ouvir e não se cansavam de dizer o que foi o Senhor que disse. Ao ensinar a respeito do futuro, Jesus afirmou que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24:11. Por isso, precisamos vigiar para não ser enganado. Jesus advertiu quanto às mensagens dos falsos profetas. Que ficou bem claro, vamos para a conclusão para a gente encerrar nossa lição de hoje. A Bíblia revela que Deus é bom e que ele partilha da sua benignidade com suas criaturas, cuidando delas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele não somente providencia as coisas materiais para nós, mas, em especial, a nossa salvação. A salvação é resultado da graça e do amor do Pai. Estejamos sempre em alerta, pois existem aqueles que querem macular e adulterar os ensinos do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ficamos alerta, viu? Para que a gente não venha cair nessas investidas dos falsos profetas. Próxima lição, lição número 13 e última lição desse trimestre. Que pena que a gente já vai encerrar, né? Mas foi um trimestre abençoado por Deus. A gente vai falar, a última lição é a verdadeira identidade do cristão. E que Cristo fala isso no Sermão do Monte, né? Vinculado aí em Mateus do 21 ao 27. E aí Cristo, a gente vai aprender a condenação dos falsos seguidores de Jesus, em que estamos alicerçados, Jesus, a nossa verdadeira identidade. Que pena que esse trimestre está encerrando, mas para honra e glória do Senhor, a gente conclui aí, né? Próxima segunda-feira a gente vai concluir mais um trimestre e a gente já vai começar na outra segunda, o terceiro trimestre de 2022, tá bom? Próxima lição, eu prometo trazer já o tema da revista, né? Já o tema da próxima revista, já o que a gente vai estudar. Eu vou trazer as lições, o que é que a gente vai estudar na próxima revista. Então, na lição número 13, eu finalizo, né, entrando com alguns conceitos da próxima revista. E eu peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva-se, nos ajuda aí para a gente bater essa meta de inscritos no nosso canal. E a gente só vai conseguir com a sua ajuda, tá? Se inscrevendo, ativando as notificações, curtindo para que o YouTube recomende para muita gente, né? Comentando também, nos ajuda aí no engajamento, tá certo? E compartilhando. Irmão, se você está até aqui comigo, eu peço a você que compartilhe aí com 5 pessoas, tá? Para que essas 5 pessoas só se inscrevam no nosso canal,
né? E ativa o sininho para receber as notificações, porque na segunda-feira a gente tem escola bíblica e na quarta a gente tem série de mensagem, né? Aí já me preparo para uma série de mensagens. A gente está trilhando sobre a série Salmos para a Vida, tá certo? Então eu peço a você que inscreva-se, curte, comenta e compartilha aí com 5 amigos para que todos venham a ser abençoados com a mensagem de Deus, tá bom? Até a próxima lição, que é a lição número 13, a verdadeira identidade do cristão. Que Deus continue abençoando seu lar, sua família, sua trajetória, sua vida, em nome de Jesus. Amém.